Beleza, então, Bruna. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar das principais reservas minerais brasileiras. Lembrando que na última prova da ESA, caiu reservas minerais. Caiu uma questão que tratava da corrida do ouro, né? Então você tem o minério ouro, ele dava a província mineralógica, ou a reserva, ou a mineradora, tanto faz, Serra Pelada, e ele perguntava em qual estado que fica a Serra Pelada, né? Aí estava lá Pará, tal, então Pará. Então, com base naquilo que caiu ano passado, pode ser que caiam outras reservas minerais esse ano. Então, eu queria fazer um apanhado com vocês aqui. Eu criei essa tabela no Word, uma tabela simples, mas que ela trata dos principais minérios brasileiros, vamos dizer assim. Antes da gente entrar propriamente dito nas reservas minerais, a gente precisa, nessa introdução, saber que toda a mineração, você encontra em qual tipo de terreno? Qual é o tipo de terreno? Essa é a primeira pergunta que ele pode fazer na prova. Qual é o tipo de terreno? Qual é o tipo de estrutura que você encontra toda a mineração? Você encontra a mineração nos maciços, nos escudos cristalinos, ou nos maciços antigos, ou nos crátons. Ou ele pode dizer cadeias cratônicas. Na verdade, você tem três tipos de estrutura, né? Você tem os escudos cristalinos, você tem as bacias sedimentares e você tem, né, escudos cristalinos, bacias sedimentares e você tem os dobramentos modernos. Tá legal? Então, a nossa aula de hoje vai ser reservas minerais conforme o vídeo gravado. E aí eu estou trazendo essa tabela para vocês e semana que vem, a pedido de alguns alunos, a gente vai falar de massa de ar e clima. A aula de massa de ar foi gravada hoje de manhã no curso. Continuando, então, nessa introdução sobre reservas minerais. Toda reserva mineral nós encontramos, conforme eu falei, nos escudos cristalinos ou maciços antigos, ou crátons ou cadeias cratônicas. É lá, né? Ou aqui? E aí, onde que você encontra os escudos cristalinos dentro da tabela da era geológica, né? Você tem a tabela da era geológica, ou a escala do tempo geológico, que trata de fatos que aconteceram no passado geológico. E aí, segunda pergunta, é importante você estar anotando, você vai encontrar os escudos cristalinos praticamente na era mais antiga, que é o pré-cambriano, né? Então, o pré-cambriano é praticamente a era mais antiga, né? Data de mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Então, você lá no pré-cambriano, aí o pré-cambriano ele tem uma divisão, ele tem uma subdivisão. Na parte de cima, você fala proterozoico ou algonquiana, e na parte de baixo você fala arqueozoico ou arqueana. Então, a pergunta nesse momento, a pergunta chave nesse momento, está na nossa apostila, é muito importante essa pergunta. Onde você encontra a mineração? Toda a mineração você encontra em terrenos de escudo cristalino. Essa foi a primeira pergunta. Eu posso dizer escudos cristalinos, ou, que é a mesma coisa, maciços antigos, ou crátons, ou cadeias cratônicas. É a mesma coisa, são termos sinônimos. Termos sinônimos, palavras sinônimas, são palavras com o mesmo significado. Então, essa é a primeira pergunta. Escudo cristalino, maciços antigos, crátons ou cadeias cratônicas. Poderão vir esses nomes na prova. E aí, onde você, na tabela da era geológica, na escala do tempo geológico, onde você encontra esse tipo de estrutura? Aí eu falei, estou repetindo pela segunda vez, só para vocês anotarem.
Aí você encontra praticamente na era mais antiga, que é o pré-cambriano. O pré-cambriano data de mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Aí o pré-cambriano tem uma subdivisão. Você tem lá em cima Proterozoico-Algonquiana e embaixo Arqueozoica ou Arqueana. Onde você encontra os escudos cristalinos? No Proterozoico ou Algonquiano. E aí, pessoal, até aqui está tudo bem? Conseguiram acompanhar essa introdução? Essa introdução é muito importante, porque ele pode cobrar questões dessa introdução. Ok? Me dê um feedback se eu posso continuar, se está tudo bem, alguma pergunta. Davi, tudo bem? Obrigado, Davi, pelo feedback. É muito importante vocês trazerem esse feedback. Colocaram um like aí, eu não sei quem é. Quem é que está colocando esse like? Pode dizer o nome? A pessoa que está colocando o like, porque aqui para mim só aparece a Bruna. Valeu, Bruna. Beleza, então podemos continuar. Vamos agora para a nossa tabela, a nossa planilha. Planilha simples que foi feita no Word. E aí a gente vai falar agora dessa planilha. Pessoal, na primeira coluna nós temos toda a mineração, praticamente toda. Aqui não está tudo, mas é porque eu coloquei as mais importantes que normalmente caem em prova. Na primeira coluna você tem a mineração. Na segunda coluna, você tem a localização geográfica, que é exatamente a mineradora, a reserva mineral. Eu posso dizer mineradora, eu posso falar reserva mineralógica, província mineralógica, localização geográfica. Então, é exatamente o local onde você vai encontrar o minério. Aí, na terceira coluna, eu coloquei linha férrea barra rio, ou seja, a mineração, em grande parte, a mineração do Brasil, ela é transportada, ela é escoada por ferrovias, tá? Inicialmente o trem, ele foi construído para transportar carga, depois que você teve transporte de pessoas. Então, o trem inicialmente foi utilizado para transporte de carga, tá? Então, o que acontece? Nome de linha férrea cai na prova da ESA. O nome da linha férrea pela qual aquele minério está sendo transportado e etc. Então, nome de linha férrea cai na prova. Linha férrea voltada para o transporte de minério. E aí a gente tem uma empresa no Brasil chamada MRS. Essa empresa, acredito que seja uma empresa bilionária, porque praticamente ela detém o monopólio do transporte de minério no Brasil. Tá? Esse minério, ele também pode ser transportado, escoado por rios, né? Não são tantos rios assim. E aí você tem o destino, né? O destino é o seguinte: o destino é o local para onde ele vai. Se ele é transportado para algum estado internamente no Brasil, significa dizer que ele está indo para uma siderurgia. Agora, se ele vai para o porto, significa que ele dizer que ele vai ser vendido para outro país. Repetindo, se ele fica no Brasil, em algum estado brasileiro, significa dizer que ele vai ter destino uma siderurgia, e a siderurgia, o nome já fala, siderurgia, né? A usina siderúrgica vai transformar esse minério, a exemplo do minério de ferro e manganês, em aço. E esse aço ele vai ser aplicado nos diversos ramos da indústria. Agora, se ele vai para algum porto, significa que ele vai ser vendido, vai ser escoado. Ponto. É importante vocês anotarem o que eu vou falar agora. Pessoal, saiba que
a mineração detém uma grande fatia econômica do mercado. Ou seja, o Brasil, por exemplo, ele é o segundo maior exportador de minério de ferro do mundo. O primeiro é a Venezuela, o segundo é o Brasil. Então, a gente tem aí como compradores a China, o Japão. Então, esses aí são os nossos principais compradores do nosso minério in natura, né? A questão da transformação do minério em aço, ele vai acontecer na siderurgia lá desses países. Tá? Então, é o seguinte, por exemplo, a China ela é a maior produtora de aço do planeta. Porém, vírgula, mas porém, contudo, entretanto, todavia, se ela se considera a maior produtora de aços, às nossas custas, né? Porque ela e o Japão são dependentes do nosso minério. Uma coisa importante nas entrelinhas, é importante você ter esse entendimento, e eu queria fazer essa pergunta para vocês agora, eu queria que eu visse se alguém soubesse responder. Por que, por exemplo, a China e o Japão, por que o Japão, não sei se tem algum aluno da SpaceX, por que o Japão ele é dependente do nosso minério? Qual a resposta que vocês dariam para essa pergunta? Por que eles são tão dependentes do nosso minério? Se eles são dependentes do nosso minério, é porque lá não tem minério. E aí, alguém tem alguma explicação? Eu quero dar presente, hein? Olha, eu quero dar presente. Eu estou devendo presente a muita gente aqui. Enquanto vocês vão pensando, eu vou só pegar um copo d'água rapidinho e já volto. Menos de um minuto. E aí, vocês têm alguma resposta? Por que o Japão, por exemplo... Opa, tem uma resposta aqui. Alguém estava falando. Raoni, pode repetir que não saiu aqui. Aluno Raoni respondeu. Pode repetir a sua resposta, Raoni, por favor, para a gente poder interagir? O Raoni, ele colocou alguma... Isso, Raoni, eles precisam de matéria-prima para poder transformar. É o seguinte, eu vou falar a resposta. O que acontece? Se eles dependem da nossa matéria-prima, isso significa dizer, Raoni, todos os alunos aqui presentes, significa dizer que o seu terreno, a sua estrutura geológica é limitada quanto à produção do minério. Ou seja, eu falei para vocês na introdução que a mineração é encontrada em terreno de escudos cristalinos, não falei? Se a mineração ela é encontrada em terreno de escudos cristalinos, significa dizer que eles não têm escudo cristalino. É exatamente isso. Se eles não produzem essa matéria-prima, significa dizer que lá não tem esse tipo de estrutura. O que nós temos de estrutura geológica no Japão? Dobramentos modernos. Todos os países que têm uma história geológica na sua formação, dobramento moderno, não vai produzir mineração. Quem gostou dessa explicação, bata palmas. Gostaram dessa explicação? Me dê um feedback se vocês gostaram. Bom! Caraca, excelente! KKKKK, ó, vou bater palmas, hein? Excelente, excelente, pessoal. Então, beleza. Glória a Deus, muito importante vocês terem essa visão, tá? O Brasil produz mineração, o Brasil é rico em minérios. Por exemplo, para a gente
trabalhando, conversando, mas evoluindo, não ficando, não andando para trás. Vamos andar para frente que se anda. Pessoal, é o seguinte, por exemplo, o Brasil, ele praticamente detém, a gente vai ver nessa tabela, que o Brasil praticamente detém o monopólio do nióbio. 98% do nióbio produzido no mundo está no Brasil. E os 2% está lá. Canadá, Estados Unidos, mas praticamente nós detemos o nióbio. Cara, e o nióbio é a nossa riqueza. Cara, o nióbio, ele possui multifuncionalidade. Só para você ter uma ideia. O nióbio possui multifuncionalidade. O nióbio tem aplicação em várias áreas da indústria. Por isso que o nióbio é a nossa riqueza! O nióbio, grava isso, povo. Cara, através do nióbio. Cara, eu tô arrepiado aqui, cara. Eu tô arrepiado! Cara, através do nióbio, você faz, olha só, vou enumerar. Se tu quiser anotar, é bom tu anotar. Eu vou chegar lá, mas vai receber esse manto profético. Cara, através do nióbio, você fabrica turbinas de avião. Cara, olha que maravilha. Você fabrica turbina de aviões através do nióbio. Primeiro. Segundo, tubulação de gás e petróleo da Petrobras, por exemplo, é feito pelo nióbio. Aparelho de ressonância magnética, você faz através do nióbio. Cara, o nióbio, ele possui multifuncionalidade. Multifuncionalidade. Nióbio é muito importante, pessoal. É muito importante. Até aqui tá tudo bem? Podemos agora começar a tabela ou não? Me dê um feedback. Vamos então começar a tabela! Bora, pessoal! Vamos lá então. Primeira maior produção de ferro. Olha, primeira maior produção de ferro. Eu coloquei lá, quadrilátero ferrífero. Aí você acrescenta na tua folha aí, ou no teu computador, na folha, não sei se você conseguiu imprimir. Eu posso falar quadrilátero ferrífero, vou preencher até o meu aqui, ó. Eu posso falar quadrilátero ferrífero ou quadrilátero central. Tá? Então, a mineradora, quadrilátero ferrífero ou quadrilátero central. Eu nem coloquei quadrilátero de novo, tá? Botei quadrilátero ferrífero e quadrilátero central. É o mesmo nome. Se eu não falasse central, aí cai central na prova, ó. Aí vocês cortariam o meu pescoço. A informação é completa, igual cachorro-quente. Cachorro-quente é completo. Aí eu coloquei para vocês aqui 9 cidades que pertencem ao quadrilátero ferrífero, tá? Essas 9 cidades, você precisa, ponta da língua, tem que saber essas 9 cidades. A primeira é sempre a mais importante. Vamos então para as 9 cidades. Itabira, Itabirito, Mariana, Congonhas, Nova Lima, Santa Bárbara, não é Subirá, é Sabará. Então, corrija aí na sua folha, não é Subirá, é Sabará. Ouro Preto e Belo Horizonte, tá? Então, corrige, tira esse U e coloca A. Não é Subirá, não é Subirá, é Sabará. Sabirá não, Sabará. Então, corrige na sua folha, Sabará. Então, beleza. Repetindo, Itabira, Itabirito, Mariana,
Congonhas, Nova Lima, Santa Bárbara, Sabará, Ouro Preto e Belo Horizonte. Vamos ver se tem 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todas essas 9 cidades fazem parte do quadrilátero ferrífero, quadrilátero central, que fica em Minas Gerais. Está aqui embaixo, estado Minas Gerais. Tá? Bem, olha, pega a visão. Se essa mineração, se o minério de ferro coletado nessas cidades, tá? Se eles têm destino, olha lá, olha a terceira, olha a quarta coluna, destino Rio de Janeiro, na primeira linha lá em cima, ó, na primeira linha, Rio de Janeiro. Se ele vem para o Rio de Janeiro, ele vai vir para CSN. Ó, CSN. O que significa CSN? Companhia Siderúrgica Nacional. Então, puxa uma seta aí para a parte branca de sua folha e coloca Companhia Siderúrgica Nacional. Então, repetindo, se o minério de ferro coletado no quadrilátero ferrífero central, se ele tem destino no Rio de Janeiro, ele vai vir para a CSN. Tá? Tem duas, na verdade, o Rio de Janeiro tem 2 siderurgias. A coisa de 3 anos atrás foi em 2010 foi inaugurada a CSA. Então, uns 4 anos atrás, a CSA foi inaugurada. Mas voltando, a CSN significa Companhia Siderúrgica Nacional e ela fica na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tá? A CSN fica na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tá legal? Posso continuar, pessoal? Me dê um feedback aí se vocês conseguiram anotar isso aí. Beleza. Segundo, olha só, ainda nessa primeira linha ainda. Se o minério de ferro, se ele for coletado no quadrilátero ferrífero ou quadrilátero central, se ele tiver destino a CSA, agora anota o que significa CSA. É Companhia Siderúrgica do Atlântico. CSA significa Companhia Siderúrgica do Atlântico. A Companhia Siderúrgica do Atlântico, que é o significado de CSA, fica na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Então, a CSA fica na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Então, a CSA é a siderurgia. A siderurgia, ó, a siderurgia vai transformar esse minério, tá? A siderurgia vai transformar esse minério. Posso continuar? Posso continuar? Então, CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico, fica na cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Selva! Vamos continuar, hein? Terceira linha, lá em cima. Terceira linha, lá em cima. Ainda.
Se o minério de ferro ele for coletado no quadrilátero ferrífero ou central, se ele tiver destino São Paulo, se ele for para São Paulo, ó, depois eu vou falar da linha férrea, tá? Acabou que eu passou ali a linha férrea. Depois eu volto para a linha férrea. Se ele tiver destino São Paulo, ele vai ser coletado em Minas Gerais, lá no quadrilátero ferrífero central. Se ele tem destino São Paulo, ele vai para Cozipa. O nome Cozipa significa Companhia Siderúrgica Paulista. Companhia Siderúrgica Paulista. Tá? Agora é o seguinte, pessoal. Essa Cozipa, além dela possuir esse nome, é a Companhia Siderúrgica Paulista, ela também, eu queria que vocês colocassem também um outro significado que ele pode cobrar na prova. Ela também pode ser chamada de Usina José Bonifácio de Andrade e Silva. Usina José Bonifácio de Andrade e Silva. Ou seja, a Companhia Siderúrgica Paulista, a Cozipa, pode ser chamada de Usina José Bonifácio de Andrade e Silva. Aí vamos colocar a cidade onde ela está localizada. Pessoal, isso cai na ESA, tá? Essas coisas assim, cai na ESA. A ESA gosta dessas coisas, hein? Perguntar nome de lugar, onde fica a siderurgia tal. A Cozipa fica na cidade de Cubatão. A Cozipa fica na cidade de Cubatão. Cubatão é uma cidade do litoral paulista. Cubatão é uma cidade do litoral paulista. Então, Cubatão é uma cidade de São Paulo. Até aí tudo bem? Posso continuar, pessoal? E aí, falem comigo. Posso continuar? Anotaram o nome de Cozipa, Companhia Siderúrgica Paulista e o outro nome anotaram? E aí, posso continuar? Beleza. Agora aqui, para terminar essa parte aqui do quadrilátero ferrífero, se o minério de ferro ele for coletado no quadrilátero ferrífero ou central, se ele tiver destino o Porto de Tubarão, o Porto de Tubarão fica onde? No Espírito Santo. Né? Se ele tiver destino o Porto de Tubarão, é porque ele tá sendo vendido, tá? Conforme eu falei, ele vai ser vendido. Então, se ele vai para o Espírito Santo, ele vai para o Porto de Tubarão, o Porto de Tubarão fica no Espírito Santo, e a partir daí ele vai seguir para outros países marítimos. Tá ok? Então, beleza. Se o minério de ferro sai do quadrilátero ferrífero central, se ele vem para o Rio de Janeiro, para Volta Redonda, ele vai para a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Se ele vai para Itaguaí, no Rio de Janeiro, ele vai para a CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico. Se ele vai para São Paulo, ele vai para a Cozipa, Companhia Siderúrgica Paulista, que fica na cidade de Cubatão, São Paulo. Se ele vai para o Espírito Santo, ele vai ser vendido, ele vai para o Porto
Ele vai para o Porto de Tubarão. Agora, continuando. Se ele sai do quadrilátero ferrífero central, se ele tem destino a CSN, como que ele vai ser escoado? Ah lá, primeira linha lá em cima. Ele vai ser escoado pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Então, essa primeira linha, a forma como ele é escoado também é importante, a ESA cobra isso. Ele vai ser escoado pelo Estrada de Ferro, pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Se ele sai do quadrilátero ferrífero central, se ele vai para a CSA, ele vem também pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Se ele sai do quadrilátero ferrífero, aí ele vai para São Paulo, para Cosipa. Por qual linha férrea que ele vai? Também, Estrada de Ferro Central do Brasil. Agora muda aqui. Quando ele sai do quadrilátero ferrífero central e ele vai para o Espírito Santo, para o Porto de Tubarão, aí ele vai por outra estrada de ferro. Tá vendo lá? Estrada de ferro ou linha férrea Vitória, Minas. Então já mudou de cenário. Ele vai pela estrada de ferro Vitória, Minas. O Espírito Santo. Beleza, pessoal. Então a gente estudou aí o primeiro maior produtor de ferro. Vimos a província mineralógica, vimos a linha férrea. Até esse momento não tivemos nada de rio. O destino, o estado e as siderurgias ou o porto para exportação. Vou tomar só mais uma água aqui e estou voltando para a gente continuar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pode continuar? E até aqui, tudo bem? Estão conseguindo entender direitinho? É muito importante você saber essas localizações, a mineração, tá? Vou ficar só no aguardo de vocês para ver se eu posso continuar, porque agora a gente vai para a segunda maior produção de ferro, tá? Aí já muda de cenário. Aí a gente está indo para outra província mineralógica que é muito importante. Posso continuar? Falem comigo. Beleza, Douglas. Show. Obrigadão pelo feedback. Vamos lá. Segunda maior produção de ferro. Pessoal, agora a gente vai sair de Minas Gerais e vamos lá para a região norte, tá? Então, o que que acontece? Eu vou falar devagar para vocês irem anotando. Na década de 70, foi descoberto uma grande reserva mineral, mas uma enorme reserva mineral na região norte do nosso país, tá? E aí, na década de 70, foi criado o Projeto Carajás, ou a gente chama, mais conhecido, né? O nome mais popular é Projeto Gran Carajás, Grande Carajás. É assim, Projeto Grande Carajás, mas a gente fala Projeto Gran Carajás. Tá? Esse projeto visa estudos sobre a mineração e outras coisas na Amazônia, tá? Na região amazônica, que envolve ali toda a parte da região norte, tá bom? Beleza, então a gente começa assim. Segunda maior produção de ferro, onde você tem Serra dos Carajás. Então isso é muito importante. Serra dos Carajás é a província mineralógica. Onde fica localizado? Em qual estado? Ó, isso é importante, porque se cair na prova esse ano, você tem que saber. A Serra dos Carajás fica no estado do
Pará. Estado do Pará. Tá? Estado do Pará. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte. Esse minério de ferro coletado na Serra dos Carajás, no Pará, ele tem destino final, o Porto de Itaqui. Se ele vai para o Porto de Itaqui, significa dizer que ele vai ser vendido para outro país. Aí, o minério de ferro e o manganês, o minério de ferro, no caso, quando ele é vendido para a China e Japão, ele vai a partir do Porto de Itaqui. Onde fica o Porto de Itaqui? Volta uma coluna, lá no Maranhão. O Porto de Itaqui fica no Maranhão. Maranhão, região Nordeste. Ele vai por qual linha férrea para o Porto de Itaqui? Ele vai pela Estrada de Ferro Carajás. O nome da linha férrea é o nome da província mineralógica. Estrada de Ferro Carajás, Serra dos Carajás. Tá? Então, minério de ferro coletado na Serra dos Carajás, no Pará. Se ele tem destino Porto de Itaqui, porque ele vai ser vendido para o Japão e para a China, exemplo, fica no Maranhão. E ele vai para o Maranhão, para o Porto de Itaqui, através da Estrada de Ferro dos Carajás. Beleza? Então, a gente matou os dois aqui. A gente tem que ir pausadamente para vocês irem entendendo isso. Posso continuar? Me dê um feedback se eu posso continuar. Cara, isso é muito importante. Tá? Agora a gente vai para a terceira maior produção de ferro. Aí a gente está indo para outra região. Beleza, obrigado. A gente está indo para outra região. Ó, terceira maior produção de ferro, você vai ter no maciço, olha só, maciço do Urucum é a província mineralógica. Onde fica o maciço do Urucum? Fica em Corumbá, na cidade de Corumbá, Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, na capital Campo Grande. Pode até acrescentar aqui. Campo Grande é a capital. O maciço do Urucum, que é a província mineralógica, mineradora, reserva mineral, localização geográfica, fica na cidade de Corumbá. Corumbá fica dentro de estado do Mato Grosso, em Campo Grande. Aí você pode botar embaixo, que eu não coloquei, no centro-oeste. Então, a gente está no centro-oeste. Tá? Beleza. Cara, você vai ter ferro e manganês. Vou falar do ferro por enquanto, porque a gente está indo na sequência. A pergunta que a gente faz é o seguinte, olha só a forma como a pergunta que se faz. Para onde vai esse minério de ferro coletado no maciço do Urucum? Cara, ele tem destino, a última coluna, Mercosul. Quais são os países que constituem o Mercosul? Mercado Comum do Sul. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai são países que fazem parte do Mercosul, Mercado Comum do Sul. Como que ele chega nesses países? Através do Rio Paraguai. O que o Rio Paraguai te lembra? O Rio Paraguai é o segundo maior rio de planície do Brasil. Ou seja, é o segundo maior rio navegável. O Paraguai, ele é navegável de ponta a ponta. Dentro de uma linguagem geográfica, o rio Paraguai, ele é navegável da sua nascente, que fica no maciço do Urucum, até o Mercosul, que lá você vai ter a foz do rio, né? A foz é a maneira, é a forma como o rio termina. Beleza? Então, a gente acabamos de matar minério de ferro. Tá? Então, a gente falou. Claro que, às vezes, na mesma província mineralógica, você vai ter mais de um minério. A gente está indo por etapa.
Aí eu dependo de vocês. Aí eu só dependo de vocês se eu posso continuar. É importante vocês terem essa visão, por isso que eu criei. Obrigado. Por isso que eu criei essa tabelinha simples só para poder, de uma forma didática, te ajudar no seu estudo. Vamos agora. Primeira maior produção de manganês. Primeira maior produção de manganês. Muito importante para a nossa prova, ainda que o manganês esteja se exaurindo, acabando. Mas isso aqui é uma coisa de praxe da ESA. A ESA gosta de cobrar isso, já cobrou várias vezes esse tema. Manganês, ele vai para a siderurgia, ele vai ser transformado em aço, uma outra modalidade de aço. Então, beleza. Onde que você tem a maior produção de manganês? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Serra do Navio, no Amapá. Então, se a gente está na Serra do Navio, no Amapá, no estado do Amapá, a gente está na região norte. Estamos na região norte. Estado do Amapá. E aí, esse manganês, ele vai ter destino, vai ser vendido, exportação. Se ele vai para exportação, ele vai para o porto. Qual é o porto que ele vai para ser vendido para a China, Japão, etc.? Olha lá, na última coluna, Porto de Santana. O Porto de Santana fica próximo aonde? Próximo a Macapá. Então, eu estou falando de região norte. Porto de Santana fica próximo a Macapá. Como que ele chega no Macapá? Como é que ele chega no Porto de Santana? Como que ele vai? Por Rio? Vai por linha férrea. Qual é o nome da linha férrea? O nome da linha férrea é o nome do estado. Estrada de Ferro do Amapá. Então, beleza. Onde você tem maior produção de ferro? No Amapá. Serra do Navio, fica no Amapá. Ele vai para o Porto de Santana pela Estrada de Ferro do Amapá, próximo a Macapá. Segunda maior produção de manganês. A segunda maior produção de manganês, mesma coisa lá do primeiro de ferro. Quadrilátero ferrífero ou quadrilátero, não preciso repetir quadrilátero, eu botei central, quadrilátero ferrífero ou quadrilátero central. E a gente sabe que o quadrilátero ferrífero, ele é composto por 9 cidades que estão lá em cima, tá? Então, beleza. Aqui você não se preocupa com o destino dele. A partir do segundo e do terceiro, você não se preocupa para onde que ele vai. Só se preocupa com esses que eu coloquei. Segunda maior produção de manganês, quadrilátero ferrífero central, Minas Gerais. Cidades: Itabira, Itabirito, Mariana, Congonhas. Nova Lima, Santa Bárbara, Sabará, Ouro Preto e Belo Horizonte, Minas Gerais. Terceira maior produção de manganês. A terceira maior produção de manganês está no Maciço do Urucum. Já caiu na prova. Maciços antigos. Maciço do Urucum. Já caiu na prova. O que você tem no Maciço do Urucum? Ferro e manganês. Terceira maior produção de ferro fica no Maciço do Urucum, na cidade de Corumbá, no Mato Grosso, Campo Grande. Região Centro-Oeste. Então, beleza. Aqui você não precisa se preocupar para onde que ele vai, basta você saber a província mineralógica, a cidade, o estado e a região. Pessoal, vocês estão gostando, estão entendendo? Tá tudo bem até aí? Me dê um feedback. Até agora tá tudo bem? Beleza. Vamos agora para o nióbio. Espera só um minutinho.
Eu estou fazendo essa conta aqui, ó. Olha lá, 75% do nióbio, Minas Gerais, 21% no Amazonas e Goiás, 3%. Está dando 99%. Mas essa é a faixa, só para vocês terem uma ideia, praticamente quase que 100% da produção de nióbio está no Brasil. Pouca coisa, coisa de 2%, 3% está em outro país. Mas então vamos lá. Chegamos agora no nióbio. Vocês anotaram a importância do nióbio? Me dê um feedback. Chegaram a notar a importância do nióbio? Beleza. Então, vamos lá. Primeira maior produção de nióbio está onde? Minas Gerais. Primeira produção de nióbio, Minas Gerais com 75%. Claro, se está em Minas Gerais, está lá no quadrilátero ferrífero, tá? E o quadrilátero não é só ferro, é mineração em geral, entendeu? Só que a gente destacou um por um para poder melhorar o conhecimento de vocês. Segunda maior produção de ferro, Amazonas, 21%. E terceira maior produção de ferro, você tem lá 3% na cidade de Goiás. Minas Gerais, Sudeste, Amazonas, Norte, Goiás, Centro-Oeste. Beleza? Então, lembrando que o nióbio ele é muito importante para a fabricação turbina de aviões, tubulação de gás e petróleo, aparelho de ressonância magnética, e tem outros. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que o nióbio ele possui multifuncionalidade. Tá? Podemos continuar, pessoal? Pode? Beleza. Vamos agora para a bauxita. Olha só, se você quiser anotar aí, pode anotar até qualquer espaço em branco aí da tua folha. O que é bauxita? Bauxita é um minério que você vai fazer. Você vai ter o quê? O alumínio. O alumínio, ele vem da bauxita. O alumínio vem da bauxita, tá? O alumínio vem da bauxita. Aí, aqui eu quero que você acrescente uma coisa. Bem, em qual cidade que você tem, que você garimpa essa bauxita que vai virar alumínio? Oriximiná. Tá vendo aqui, ó? Oriximiná é o nome da cidade, tá? Oriximiná. Foi considerada a cidade com maior produção de bauxita do planeta. Oriximiná. Oriximiná é uma cidade do Pará. Tá vendo que o Pará manda, hein? O Pará fica na região norte. O Pará fica na região norte. Aí eu criei um bizu para vocês memorizarem. A palavra bauxita não é com X? O que você vai fazer? Você vai fazer um círculo no X da bauxita, vai puxar uma linha e vai fazer um círculo no X de Oriximiná. X da bauxita com X de Oriximiná. X da bauxita com X de Oriximiná. Tá? Oriximiná, cidade do Pará. Agora, qual é o rio? Ó, o rio que... Aqui vai ter rio. O rio que você vai coletar a bauxita é o rio Trombetas. Anota, rio Trombetas. Ó, rio Trombetas. Ó, na nossa aula de bacias hidrográficas, a gente viu que o rio Trombetas é um rio da margem esquerda do Amazonas, hein? O rio Trombetas é um afluente do Amazonas. Afluente da margem esquerda do Amazonas. Então, o Trombetas é um rio afluente da margem esquerda do Amazonas. Pessoal, vocês anotaram isso? Me dê um feedback. Isso é muito importante, tá? Saber que a bauxita... Excelente, obrigado. Sabendo que a bauxita é transformada em alumínio,
A cidade de Oriximiná foi considerada a cidade com maior produção desse minério. E o garimpo dele, ele é garimpado às margens do rio Trombetas. Existe o projeto Trombetas. E o rio Trombetas é um afluente da margem esquerda do rio Amazonas. Tá? Rio Trombetas é um rio afluente da margem esquerda do rio Amazonas. Ok, pessoal? Posso continuar? Vocês estão gostando? Tá vendo que tá tudo bem separadinho, tudo bem divididinho, né? O Davi é meu aluno já há muito tempo, tem o Rafael, tem o Daniel, tem os meus alunos que já são meus alunos aí já há algum tempo e sabe como eu trabalho. Trabalho de uma maneira didática, bem explicado, tudo detalhado, porque o meu resultado, o meu sucesso é que o meu sucesso ele se constitui a partir do momento que vocês entendam a matéria. Não adianta ficar jogando matéria, não adianta ficar enchendo o quadro e etc. A gente precisa explicar tudo detalhadamente. Eu faço dessa forma, né? Tudo detalhado. Olha lá, tungstênio, ó, bauxita se transforma em alumínio, a cidade de Oriximiná, aí tem um bizu, né, o X da bauxita, com o X de Oriximiná, é uma cidade do Pará, fica na região norte. Esse minério é garimpado às margens do rio Trombetas, é um afluente da margem esquerda. Ó, essa informação é importante também, esse negócio de afluente, ele pode perguntar na prova. O rio Trombetas, projeto Trombetas, é um afluente da margem esquerda do rio Amazonas. Vamos agora para tungstênio. Olha, é importante vocês anotarem uma coisa importante. Eu posso falar tungstênio, ou eu posso falar, ou, tu acrescenta aí, ou, em alguma parte da sua folha, ou minério de scheelita. Um X, tá? O tungstênio, ele pode ser chamado de minério de scheelita. Scheelita, X, né? Com X e 2 S. Tungstênio ou minério de scheelita. Scheelita se escreve com X e 2 S seguidos. Bem, através do minério de tungstênio, não tem a lâmpada. Dentro da lâmpada não tem aquela molinha, que é o filamento da lâmpada. O filamento da lâmpada, né, o filamentozinho da lâmpada, aquele filamento é feito de minério de tungstênio ou minério de scheelita. Se você quiser anotar essa observação em alguma área da tua folha, é muito importante. Aquele filamento de lâmpadas é feito através desse minério. Onde você tem esse minério? Aqui você não se preocupa com cidade. Basta você saber o estado. Você tem lá no Rio Grande do Norte, no Nordeste. Basta você saber apenas o estado e a região do estado, né? Então, a região Nordeste, tá? Região Nordeste, tá? Beleza? Vamos agora para outra linha. Maior produção de cassiterita ou minério de estanho. Tá? Então, cassiterita ou minério de estanho. Tá? O estanho é um minério, é um elemento químico, né? É um minério que você usa para produzir ligas metálicas, né? Então você tem diversas ligas, uma liga metálica, né? Então, através do minério de estanho, você produz ligas metálicas. Aqui tem um detalhe. Olha, a maior produção de cassiterita ou minério de estanho, ó, cassiterita ou minério de estanho é o mesmo nome, palavras sinônimas, palavras com o mesmo significado.
Você tem, em primeiro lugar, em Rondônia, sendo que a produção desse minério está se exaurindo. Está se exaurindo, tá? Aí, beleza. Se ele perguntar lá, maior produção de cassiterita minério de estanho, se tiver Rondônia na resposta, você vai marcar Rondônia. Porém, se não tiver Rondônia, vai ter que estar Amazônia, tá? Por quê? Se está exaurindo em Rondônia, você ainda tem na Amazônia. E nós estamos na região norte. Nós estamos na região norte. Repetindo, a produção em Rondônia está se exaurindo. Aí, se está se exaurindo em Rondônia, você vai ter aonde? Na Amazônia. Tá? Agora vamos para o carvão mineral. Olha, é importante ressaltar que o carvão mineral é diferente do... porque está se exaurindo. Cara, a mineração, Douglas, é finita. A mineração, ela acaba. É a mesma coisa as fontes de energia não renováveis, né? Um dia o petróleo pode acabar no planeta. Entendeu? Um dia o petróleo ele pode acabar no planeta. Um dia o carvão mineral pode acabar no planeta. Tá entendendo? O carvão mineral, o petróleo, então são finitos, tá entendendo? Beleza, show. Aí, olha só, onde você tem isso? Muito importante. Ó, você tem grande quantidade no Rio Grande do Sul. Porém, no Rio Grande do Sul, os poços, eles são muito profundos. Os poços são muito profundos, tá? Aí, você tem grande produção numa região que a gente chama, já caiu na ESA várias vezes, Cinturão Carbonífero do Sul. O Cinturão Carbonífero do Sul, quais são as cidades que você tem o Cinturão Carbonífero do Sul? Criciúma, Siderópolis com S, Lauro Miller, né? Lauro Müller, mas a gente lê Lauro Miller, e Uruçanga. São cidades de Santa Catarina, na região sul. Repetindo, carvão mineral você tem Criciúma, Siderópolis, Lauro Miller e Uruçanga. Todas essas cidades fazem parte do estado de Santa Catarina, que fica na região sul. Aí, se ele tem destino, outro porto, tá? Primeiro lugar, ele vai para o porto, olha só, eu botei aqui, ó, Porto de Imbituba. O Porto de Imbituba, ele fica no estado de Santa Catarina, que é o porto lá do estado. Primeiro lugar, tem que ir para o seu porto. Como que ele vai para o Porto de Imbituba, que fica no seu próprio estado de Santa Catarina? Ele vai pela Estrada de Ferro Tereza Cristina. Estrada de Ferro Tereza Cristina é a estrada de ferro que vai transportar esse carvão mineral para o Porto de Imbituba. E a partir do Porto de Imbituba, ele vai para o Porto de Tubarão para ser vendido para outro país. O Porto de Tubarão fica onde? No Espírito Santo. Aí eu coloquei um bizu aqui embaixo. Cabotagem. O que é cabotagem? Cabotagem é o sistema de transporte marítimo que se dá de um porto ao outro no mesmo país. Então, todo sistema de transporte marítimo que se dá de um porto ao outro dentro do mesmo país, nós chamamos de cabotagem. Tá? Aí você tem sal marinho. Ó, esse sal marinho é o sal de cozinha, é o NaCl. Cloreto de sódio, sal de cozinha. A primeira maior produção de sal fica na cidade de Macau, ó, cidade de Macau, no estado do Rio Grande do Norte. Ó, Macau, no estado do Rio Grande do Norte. E a gente vamos fechar agora com chave de ouro. O níquel, né? Através do níquel, através do níquel, o níquel é muito importante, pessoal. Quer ver uma coisa? Através do níquel, você faz moedas. Moedas, ligas metálicas. Tudo você faz através do níquel. O níquel também tem uma importância muito grande.
O níquel, basta você saber só a primeira e a segunda, né? A primeira maior produção de níquel é Niquelândia, Goiás, tá? Ó, níquel, Niquelândia. Ficou fácil, né? Níquel, Niquelândia. E a segunda maior produção de níquel, Minas Gerais. Então, a gente conseguiu trabalhar aí os principais minérios. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta nesse momento? Então, a gente conseguiu trabalhar aqui, pessoal, os principais minérios que caem na prova. Principais minérios. Alguma pergunta? Semana que vem, a pedido da aluna Daiane, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer uma revisão na parte de massas de ar e clima. Então, semana que vem, a gente vai trabalhar massas de ar e clima. Aí eu vou mandar para vocês o mapa das massas de ar, o mapa do clima, e aí a gente vai trabalhar, vamos conversando, tirando dúvidas. Tá legal, pessoal? Eu acho que hoje a gente teve um bom aproveitamento, hein? Ok, pessoal? Conseguiram entender mais ou menos? Muito obrigado, Bruninha. Deus abençoe. Tudo de bom. Obrigado. Isso, a gente vai mandar um pouquinho mais antes, tá? Ok. Hoje foi meio corrido. Pode deixar que a gente vai mandar com antecedência. Tá bom, pode deixar comigo, tá? Tamo junto, pessoal. Obrigado, ótima aula. Muito obrigado. Tudo explicado, tudo feito com muito amor, detalhadamente, pausadamente. E aí, estamos juntos. Deus abençoe. Fique com Deus, tá? Diego, boa noite, Diego. Muito obrigado, Diego. Tu és uma bênção em nossas vidas. Obrigado pelo apoio incondicional. Valeu, mestre. Tamo junto. Obrigado, Davi, Rawane, Douglas. Obrigado a todos que assistiram a nossa aula Reserva de Minerais. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Qualquer coisinha, qualquer dúvida, pega o meu WhatsApp lá no grupo do curso. Pode me acionar a qualquer momento, qualquer hora. Blenda, Deus abençoe todos vocês. A Blenda, Letícia, galera da enfermagem. Deus abençoe a todos. Celular ligado, 24H. Qualquer coisinha, pode me chamar. Daiane, muito obrigado. Daiane, semana que vem, massas de ar e clima, tá? Deus abençoe, pessoal. Fique com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Uma boa noite.